Então é isso. O primeiro ponto, né, é você pegar as operações que você faz melhor, as que mais dão certo na sua mão, né? Porque a gente vê, por exemplo, eu gosto muito do ponto de retorno numa retração, né? Beleza. Mas a questão é que cada um vai executar sempre um pouquinho diferente, né? A operação um do outro, né? Por mais que seja objetiva, né? Fez ponto de retorno numa região de resistência, numa região de suporte e tal, a gente sempre tem o fator, a gente sempre tem muitos fatores envolvidos e a nossa decisão não é totalmente objetiva, né? Ela pode ser 99% objetiva, mas 1% sempre vai ser subjetiva, né? Porque a gente não consegue eliminar totalmente o emocional, né? E a gente não é um robô que segue os critérios à risca e tal, né? Então, uma estratégia na minha mão pode ter resultados diferentes do que na mão de outras pessoas, para mais ou para menos, né? E isso também tem muita relação com as preferências, né? Ou seja, quais operações você se sente melhor. Quanto mais você se sentir melhor, mais confiança naquele tipo de operação, mais melhor, né, você vai executar ela, né? Você vai evitar apertar stop, né? Você vai evitar afogar o stop você vai pensar mais racionalmente, né? Então, tentar identificar aí as operações que você faz melhor, né? É fundamental. Ajustar, né, aquela questão que a gente conversou na aula, né, sobre o stop técnico, né, diminuir o tamanho da mão, usando stop técnico, fazendo uma parcelzinha aí de 30%, acho que vai te ajudar. E é isso aí, já desceu de 10 contratos para 5 contratos, perfeito. Né? Desce o quanto for necessário, tá? O quanto for necessário, desce para você ter, chegar aí na consistência, tá? Então, perfeito. Né? Já identificando aí alguns pontos, tá? Faz uma lista, né, do que você precisa fazer, né? É uma chamada à ação, né? Ou seja, eu vou escolher uma operação melhor que eu faça, eu vou definir o meu operacional melhor, né? Vou testar fazer a parcial, né, de 30%, vou diminuir a mão, né? E aí a gente vai conversando aí nesse próximo mês, que a gente inicia a mentoria aí desde o dia primeiro, né? Desde o início do mês, e a gente vai acompanhando. Dá uma olhada também na sua relação risco-retorno, tá, Samir? Se quiser, me ajuda. Se você tirar um relatório de performance e clicar naquele resumo, tá? Ele vai mostrar ali a relação risco-retorno, tá? Ou também dá para usar o dashboard do Erwin, né? Então, uma boa pedida aí também nesse início para você identificar quais os erros que você precisa eliminar, quais os operacionais, né? As estratégias, né, que você tem, que tem levado o seu resultado, né? Quais você precisa aprimorar ou até eliminar mesmo o third system. Beleza? Então, uma reflexão aí, um ajuste aí de planejamento, né? Bastante importante aí para você fazer, tá? Então, fique à vontade para me mandar essas reflexões conforme você for refletindo. Normalmente, a gente tem esses insights mais fora do mercado do que dentro do mercado, tá? Então, fique à vontade para... Porque dentro do mercado a gente está mais preocupado com o preço, né? Então, fica à vontade aí para me mandar feedback, tá? E a gente vai se falando aí pelo Telegram e para eu ir te acompanhando aí de perto, tá bom? Então, quero acompanhar bastante de perto aí os alunos, principalmente os alunos novos aí da mentoria, né? Para continuar o nivelamento, né? Os antigos eu já venho acompanhando de perto, né? Uns já estão mais desgarrados, né? Ou seja, já andando mais sozinhos, e aí a missão continuar ajudando aí quem vem da primeira edição, né? Muitos já estão em outros patamares, né? Já com o Trade System melhor montado, já começando a ter meses positivos, né? E outros já estão já no game, né? Então, aproveite aí para me chamar e passar aí sempre os feedbacks para eu ir te ajudando, a gente vai pensando junto e criando soluções, beleza?
Ah, entendi. 40% vencedor. Olhar a relação risco-retorno vai ser importante, tá? Né? Eu vou te mandar aqui no Telegram. Ó, deixa eu achar seu contato. Vou mandar no grupo, tá? Ó, tô mandando a figurinha aí de relação risco-retorno, tá? Isso aqui vai te ajudar a saber como que tá teu operacional, tá? Cadê minha figurinha de risco-retorno? Aqui, ó, de ponto de equilíbrio, tá? Tô mandando lá no Telegram, beleza? A figurinha de ponto de equilíbrio, tá? Então, veja só, né? Com 40% de taxa de acerto, né? A relação risco-retorno, onde você empata a conta, né? Você tem que ter uma relação de risco de 1 para um retorno de 1,5, né? Para você empatar, né? Claro que aí depende também das zeradas, né? Não é só vencedor e perdedor, né? Se tiver 40 vencedor, 10% zeradas e, e o restante perdedor, né? Já uma relação risco-retorno de 1 para 1,5, você já fica no positivo, tá? Então, já adianto que 40% é possível ser ganhador, tá? Isso depende do operacional, tá? Se você pega movimentos mais longos ou mais curtos, mais confirmados, né? Então, 40% já é totalmente claro que dá para a gente potencializar a taxa de acerto, né? Melhorar a taxa de acerto, né? Tentar aí usar como um primeiro objetivo 50%, né? Mas, de toda forma, a relação risco-retorno vai ser a chave aí para você. A gente consegue controlar mais a relação risco-retorno do que a taxa de acerto, né? A taxa de acerto você treina e ela vira uma consequência, né? Agora, a relação risco-retorno você define antes de entrar na operação. Então, a gente pode trabalhar isso aí também, tá? Isso, exatamente. Fica uma relação risco-retorno aí de 1 para 3, tá? Agora, lá naquele resumo, você consegue ver o que você fez na realidade, né? Porque a relação de 300 pontos para 100 de perda, considerando se você não fizer parcial. A partir do momento que você faz uma parcial, aí você tem que fazer a conta e fazer o seguinte, por exemplo, se eu entrei com 5 contratos, fiz uma parcial de 30% com 2 contratos, aí você calcula o quanto que isso vai dar de financeiro, né? E o quanto que você precisa alongar o restante para você conseguir ter a relação de 1 para 3. Então, olha sempre o financeiro, tá? Ou seja, o meu stop está de R$ 100. Quanto que eu tenho conseguido nas minhas operações de gain? Né? Quanto que está o meu alvo? Chega no meu alvo, né? Quanto que eu tenho de lucro naquela operação? Né? Estou conseguindo ter R$ 300, por exemplo, né? Se você fizer parcial, então você vai precisar esticar mais do que 300 pontos, o residual, né? Para você obter o 1 para 3 no financeiro, tá? Por isso que eu gosto de olhar o financeiro. E, e aí dá para você regular melhor, tá? Isso, você faz uma parcial de 200, né? Então, pensa o seguinte, né? Quer ver? Eu vou abrir um Excel aqui, ó. Vou abrir o Excel. Olha só. Você pode fazer da seguinte forma, né? Se você opera 5 contratos, né? Você está com a mão de 5 contratos, certo? Entrou na operação com 5 contratos. Se você fecha uma parcial de 200 pontos, né? Fechando com 2 contratos, por exemplo, você traz... Bom, primeiro vamos colocar o loss aqui, né? O loss com os mesmos 5 contratos, né? Se você tiver um loss de 165 pontos, vamos colocar em pontos aqui agora, melhor. Então, 165 vezes
0,20 vezes 5, né? 165, ver se não fiz besteira. R$ 33 vezes os 5 contratos. Então, R$ 165. Né? Eu desconfiei porque deu exatamente o valor do número de pontos, né? Beleza. Então, deu R$ 165. Beleza. De loss. Certo. Então, seu risco é de R$ 165. Certo? O risco financeiro mesmo, tá? Agora, se você fecha 2 contratos com 200 pontos, tá? Vou pôr os 200 aqui na frente mesmo. Então, vai ser 200 vezes os 2 contratos, 200 vezes 0,20 vezes os 2 contratos. Né? Poderia ser o contrário também, multiplicação, tudo bem, né? Então, isso vai te trazer para o caixa, a parcial vai te trazer para o caixa R$ 80. Tá? E agora, o restante, né? Você fecha, por exemplo, com, vamos colocar aqui 300 pontos. Então, o restante sobraram, né, 3 contratos, né? 5 menos 2, 3. Então, faço a mesma conta, né? Ou seja, 300 pontos vezes 0,20 vezes o próprio 3, R$ 180. Então, o alvo, né, o residual, você traz para o caixa R$ 180. Quer dizer, então, que o seu risco é de 165, né? E seu retorno é de 80 mais 180, tá? 260. Então, vamos destacar os dois aqui, que são os dois importantes que a gente vai colocar. Fica uma razão aqui, dividindo o retorno, dividindo o risco pelo retorno, ao contrário, né? Dividindo o retorno pelo risco, fica uma relação de 1,57, 1,58. Isso significa que você tem um risco de 1 para um retorno de 1,58, tá? De 1 para 1,58, beleza? Então, dessa forma, você fala, bom, eu tenho uma taxa de acerto de 40%, então eu quero ter pelo menos 2 aqui de retorno. Beleza, então, ou você prolonga, ou você diminui a sua parcial, de repente, para um contrato. Olha só, se eu diminuir aqui para um contrato, ele já dá um retorno de 1,7, tá? Se você aumenta a parcial, ele diminui o teu resultado final, né? Que aí sobram menos contratos para correr a pontuação restante. Vai para 1,45. Então, aqui, olha só, dá para você regular, né? De repente, regular aqui para 400 pontos, não só 300, ó, 1,94. Tá? Então, essa é uma forma aí de você calcular, tá? Opa. Aqui, voltei. Beleza? Entendido, Samir? Deu para acompanhar? Então, veja que eu só calculei o quanto que a parcial me daria, né? Em dinheiro, e quanto que o residual me daria em dinheiro, calculando, né, justamente o número de pontos vezes 0,2, né? Que se tivesse com um contrato, seria só o 0,2. Aí eu multiplico por 3, que são 3 contratos, né? Fiz muito rápido, Samir, ou deu para acompanhar? Isso, exatamente. E aí, de repente, por exemplo, eu estou achando operações só mais curtas, né? Então, beleza, 300 pontos e tem parcial. Não, sem parcial aqui não funcionou. Teria que zerar aqui, ó, sem parcial. Ó, sem parcial, você fica aí com uma relação
De 1 para 1,2, tá? Ah, o seu stop é de 100 pontos, né? Coloquei 165. Isso, ó, aí fica de 1 para 3, né? A relação 3. Agora vamos voltar aqui os dois contratos de parcial. Ó, fazendo parcial de 200 pontos, né? Se eu fizer uma parcial de 100 pontos com dois contratos e levar o restante em 300 pontos, já fica uma relação risco-retorno de 1 para 2, ó. Tá? Então, ok, você faz uma parcialzinha que você pode até reduzir para um contrato, de repente, só para tirar um pouquinho o risco. Ó, já vai para 2,6, tá? Exato, né? Ó, aqui você já fica positivo, tá? Com taxa de acerto de 40%, você já fica positivo, né? E acima de 40%, né? A figurinha que eu coloquei, né? A imagem que eu coloquei lá no grupo, né? Mostra ali, ó, 40%, o ponto de equilíbrio está em 1 para 1,5. Ou seja, se você tiver 1 para 1,5, né? Se você fechar aqui com 200 pontos, você empata a conta, tá? Né? Esses 0,10 a mais aqui fica para a taxa, né? Você empata a conta no líquido, tá? E aí, potencializando aqui para 300, você já fecha positivo, com taxa de acerto de 40%, tá? Então, é isso. Usar a taxa de acerto como parâmetro para regular a relação risco-retorno. E aí, usar a relação, né? Olha só, usar a taxa de acerto para você ter parâmetro para regular a relação risco-retorno. E, por sua vez, você usa a relação risco-retorno para regular o seu operacional, o seu trading system. Né? Ou seja, quais entradas eu preciso fazer para que eu tenha boa assertividade. Aliás, para que eu mantenha a assertividade, né, que eu venho tendo, por exemplo, de 40%, e que eu tenha esses alvos, né? Ou seja, eu tenho que entrar na operação que me dá. E aí, assim, para que você traça uma projeção, né? Vamos supor, entrei numa operação aqui, o alvo é aqui em cima. Tá, quantos pontos está dando? Ah, está dando 300 pontos certinho. Opa, já está em risco a minha operação, porque eu tenho que acertar o olho do mosquito para ter, né, essa relação risco-retorno. Então, se você tem um alvo de X, né, um alvo de 400 pontos, por exemplo, tenta fazer alguma operação que você consiga pelo menos no máximo 70% disso, 60%, né? Nunca tenta pegar a pernada inteira, porque vai ser mais difícil, né? Vai ser mais fácil de não chegar lá no seu alvo, né? Então, lembra sempre de buscar alvos, né? De buscar 60, no máximo, né? No máximo, 60% do alvo integral, né? E aí você vai ter maior, você aumenta, né? Você vai ter maior probabilidade de gain. Beleza, Samir? Essa explicação já te ajudou a ter uma visão melhor do teu operacional e te dar uma luz no final do túnel aí de que mesmo com 40% você já consegue ter resultado positivo. E aí, conforme sua taxa de acerto for subindo, mas não necessariamente precisa subir, quanto mais longas são as operações, né, menor a taxa de acerto que a gente consegue, tá? Existem traders profissionais que têm taxa de acerto com 30%. Só que aí, claro, que como ele tem uma taxa de acerto de 30%, ele procura alvos muito longos. E talvez ele tenha a taxa de acerto de 30% justamente por procurar alvos longos, né? Então, ele precisa fazer aí acima de 2,33, né, de relação ao risco-retorno, né, de 1 para 2,33. Então,
Ele busca alvos longos e ele aceita tomar vários stops. Só que quando ele acerta, ele lava a alma, né? Então, são estilos operacionais, tá? E aí é legal você encontrar o seu, tá? A gente já tem um parâmetro aí. Legal, maravilha, Samir.